Olá, tudo bem? Bom dia, como estão todos? É um prazer a tia Corrinha estar aqui dando esta aula para vocês. E o assunto de nossa aula de hoje é conotativo ou denotativo. E o que é isso? Vocês lembram que na atividade da apostila de vocês, na atividade 17, vocês observaram que tinha questões onde se fazia uso de palavras conotativas e conotação e denotação. Uma mensagem, ela não é simples como nos parece. Além da palavra possuir significados diferentes para diversas pessoas, ela mesma também tem formas diferentes de significados. Temos que observar o sentido da palavra nos seus respectivos contextos. Ou seja, resumindo isso, quando a gente lê um texto, ou uma mensagem qualquer, a gente observa que uma palavra só, ela tem diversos significados, para diversas pessoas. Eu posso usar uma palavra, tem um significado, você pode usar essa mesma palavra tendo outro significado. Então, é a hora onde a gente entra para a gente conhecer o que é isso. O que são palavras conotativas, os que são palavras denotativas. Então, o que se entende por? Vamos observar essa frase, que a gente muitas vezes já ouviu falar e a gente já presenciou pessoas falando esta frase. O que mais faço no meu emprego é engolir sapos. Aí eu fico pensando, engolir sapos? Como é que eu, como ser humano, vou engolir um sapo de verdade? Mas vamos ver em que sentido essa palavra engolir sapos tem. Ela tem dois sentidos. Tem um sentido verdadeiro, que é aquele sentido lá do dicionário, e tem um sentido figurado. Vamos ver o que é isso. Pode-se compreender que alguém engole sapos no sentido real. Talvez um mágico que trabalha em um circo. Por exemplo, se eu disser que alguém engole, por exemplo, um apresentador de um circo, e realmente colocou um sapo na boca e engoliu o sapo, Ou, por exemplo, um animal, o gato. O gato pegou ali um sapo e engoliu ele. Aí isso aí está no sentido real, está no sentido verdadeiro. Ou também pode-se compreender que alguém tem ouvido muitas coisas desagradáveis, mas tem permanecido calado. Por exemplo, na sua casa, Você às vezes aguenta alguma coisa de alguém, ouve alguma expressão desagradável, mas você permanece ali calado. É como se você estivesse engolindo sapos. Então, no sentido figurado, engolir sapos é quando você aguenta as coisas calado, E engolir sapo no sentido real, quando eu digo que o gato engoliu um sapinho, Aí ele engoliu, ele colocou o sapo na boca, Isso aí é no sentido verdadeiro. O sentido figurado, É quando aguentamos algumas coisas calado. Então vamos ver agora o significado mesmo da palavra denotação e conotação. Vocês vão observar que tem sentido real e sentido figurado. Denotação. O que seria isso? A palavra no sentido denotativo está no sentido real, sentido aquele que primeiro aparece nos dicionários. Quando eu digo assim, cabeça de alho, Quando eu digo a palavra cabeça de alho, Aí vocês vão observar que a cabeça de alho, a gente sabe que alho não tem cabeça. Mas se eu digo assim, a minha cabeça está doendo. Então, a palavra cabeça é o sentido denotativo, é o sentido real, verdadeiro,
Se você for procurar lá no dicionário, a palavra cabeça, né, representa uma das partes do nosso corpo, né? Se eu vim aqui para o sentido conotativo, que está no seu sentido figurado, simbólico, disse que é o sentido dado pelo coração. Quando eu digo cabeça de alho, essa cabeça aí não é o significado lá do dicionário. Essa cabeça de alho é porque como o alho tem um formato arredondado, então se parece com a cabeça. É a mesma história da cabeça do prego, o braço da carteira, não é isso? Então, quando eu digo o braço da carteira, a gente sabe que carteira não tem braço. Então, essa palavra braço é no sentido figurado. É porque a cadeira tem uma parte dela que se parece com um braço. É a mesma história de dizer a perna da mesa. A gente sabe que mesa não tem perna. Mas aquela parte, que são 4 partes que sustenta a parte de cima da mesa, é parecido como se fossem nossas pernas que nos dão sustentação ao nosso corpo. Então, as minhas pernas estão cansadas. Então, pernas aí é no sentido denotativo, sentido real, verdadeiro, né? E quando eu digo as pernas da mesa quebraram, essa palavra perna está no sentido conotativo, figurado, simbólico. Ok? Dando continuidade. Então vamos ver aqui alguns conceitos do que é denotação. É o sentido mais empregado da linguagem científica, em que se procura abordar os aspectos objetivos da realidade. Sua interpretação é relativamente igual para todas as pessoas que falam a mesma língua. É o sentido real, objetivo, aquele que é registrado em primeiro lugar nos dicionários. É o sentido próprio da palavra. Quando eu digo assim, a palavra estamos na estação do ano primavera. Aí primavera é a estação do ano. Aí essa palavra primavera está no sentido denotativo, sentido real, verdadeiro. Quando eu digo assim, quantas primaveras você está fazendo? Então essa palavra primavera já tem outro sentido, tem um sentido conotativo, um sentido figurado. Nesse sentido, a palavra primavera vai ser, eu estou perguntando quantos anos a pessoa tem. Então, o que é denotação? É aquela palavra que tem seu sentido real, verdadeiro. Quando eu digo a palavra perna, aí eu vou lá no dicionário e encontro o significado dela, né? Eu procuro ser bem objetivo, né? Então, isso aí é o denotação, são palavras com sentido. Pois vamos, dar continuidade. E o que é a conotação? Também temos aí alguns conceitos. É o sentido mais empregado na linguagem literária e afetiva, em que predomina o aspecto subjetivo. Revela um significado emocional, sentimental, de acordo com as experiências de cada um. É um sentido do coração. Ou seja, eu vou dar aqui um exemplo para ficar mais claro para vocês. Quando eu digo assim, Joaquim tem um coração de ouro, né? Essa expressão, coração de ouro, né? A gente sabe que quando eu digo que uma pessoa tem um coração de ouro, é uma pessoa do coração bom. Por quê? Se você for lá no dicionário, a palavra ouro, né? Vai ser o quê? Um minério valioso, não é isso? E quando eu digo que alguém tem um coração de ouro, no sentido conotativo, eu digo que a pessoa tem um coração bom. É a mesma coisa eu dizer, Ana é um doce de pessoa, né? Se eu disser, Ana é um doce de pessoa, essa palavra doce está no sentido conotativo. Doce, né? Algo bom, agradável, né? Aí, se eu pegar no sentido denotativo, doce vai ser, você vai encontrar lá o significado real no dicionário, né? E quando eu digo que alguém, né, é um doce de pessoa, é porque aquela pessoa é boa, não é isso? Deu para entender?
Então, vamos dar continuidade. Seguindo aqui, vamos ver. Se o sentido é real, denotação ou denotativo. Então, quando eu falo denotação, denotativo ou sentido real, é a mesma coisa. Exemplo, entrei numa canoa furada. O sujeito está numa embarcação que possui furos, ó. Eu fui lá para o açude e entrei lá numa canoa e a canoa estava furada. Então, quando eu digo, eu entrei numa embarcação onde a canoa lá tinha furos. Então, essa canoa furada aqui é que realmente a canoa estava furada. Corria o risco de afundar. Então, isso aqui está no sentido real, denotativo. Denotação é a mesma coisa. Agora, se eu disser, se o sentido é subjetivo, conotação ou conotativo, quando eu digo assim, entrei numa canoa furada, está dizendo o quê? Que eu, de repente, eu me deparo numa situação muito difícil, embaraçosa, né? Aí eu digo, meu Deus, entrei agora numa canoa furada, né? Então, o que é no sentido conotativo, né? Canoa furada é quando eu entro numa situação difícil, ok? E no sentido real é quando eu entrei lá na canoa mesmo, né? Na embarcação, eu fui pro açude, entrei lá na canoa e a canoa estava furada. Isso aqui é o sentido real. Agora, quando eu me deparo com uma situação difícil, aí eu uso essa expressão, entrei numa canoa furada, ok? Espero que estejam entendendo. Vamos lá. Aqui nós vamos ver algumas definições que são conotativas ou denotativas. Ó, foice, instrumento agrícola. Foice é uma ideologia marxista, né? É uma ideia de Karl Marx. Aqui já tem outro sentido, né? Monstro. Monstro, quando, se você procurar lá no dicionário, você vai ver lá, é ser extravagante, imaginado, mitologia. E quando você usa, diz que uma pessoa é um monstro, é uma pessoa cruel, uma pessoa inteligente. Você passou ou tirou 10 numa prova difícil, você é um monstro. Então pode ser um elogio também, né? Uma pessoa inteligente. Ouro, né? Que eu até falei há pouco instante um exemplo. É um metal, símbolo químico, né? E ouro, riqueza, poder, esplendor, né? Esticou um olho lá para a sala, né? Essa questão do olho é na questão do imaginário, de que você não estica seu olho, é só forma de você olhar mais, com mais atenção. O burro auxilia o homem, né? Você sabe que o burro, né? Ele é um animal que ajuda muito o homem. Quando eu digo que menino burro, é que o menino tem muita dificuldade de aprendizagem. A rosa desabrochou. A rosa mesmo, de verdade, né? E quando eu digo, ela é uma rosa de bonita, né? Quando você geralmente vê uma pessoa bonita, você diz que rosa dá a entender que a pessoa é bonita, certo? Então, essas orações, essas frases aí, tudo são expressões no sentido denotativo, real e no sentido conotativo. Então, vocês vão observar aqui. Em jornais e revistas, a conotação é muito usada para criar mensagens com duplo sentido. Isto é, o leitor pode observar tanto a denotação quanto a conotação. Você vê aí o Cebolinha, né? Ou é o Cascão? Ele diz o seguinte, né? É o Cebolinha. O Cebolinha fala assim: a escolha celta. Vocês sabem que o Cebolinha ele fala errado. Ele pronuncia as palavras erradas, né? Então, você pode entender em dois sentidos. A escolha celta, no sentido denotativo, é a marca do carro. E quando você já escolha celta, quer dizer, na linguagem dele, do Cebolinha, é a escolha certa, né? Então, você
Muitas vezes nos jornais, nas revistas, sempre tem esses dois sentidos, né? O leitor, ele observa os dois sentidos, o sentido real, que é o denotativo, e o sentido figurado, que é o conotativo. Então, eu espero que vocês tenham entendido direitinho, né? E aí, para que vocês me confirmem se realmente entenderam o que é conotativo e denotativo, quando é que uma oração está no sentido de conotação ou denotação, vocês vão fazer essas atividadezinhas, vão escrever em que sentido denotativo ou conotativo estão as palavras destacadas nos textos que seguem, ok? Nós temos aqui, meu pai é meu espelho, quebrei o espelho do banheiro, essa menina tem um coração de ouro. Então, a quarta frase, a Praça da Sé fica no coração de São Paulo, fez um transplante de coração, você mesmo mal tem um coração de pedra, para vencer a guerra era preciso alcançar o coração do país. Então, cada palavra de cada frase, são 7 frasezinhas, cada palavra tem cada frase tem uma palavra grifada, então você vai dizer se está no sentido denotativo ou conotativo, ok? Então, tenha um bom dia, bons estudos e até a próxima. E fiquem em casa, ok?